Sejam todos bem-vindos a este curso de autoconhecimento. Na palestra de hoje veremos uma das 48 leis que regem o mundo físico, a lei do pêndulo. E para nós que estamos no caminho do autoconhecimento, conhecer esta lei é de vital importância porque nos permitirá compreender como podemos realmente chegar à verdade sobre qualquer coisa, e como podemos chegar à verdade que está dentro de nós mesmos. Nesta conferência aprenderemos como funciona esta lei, entenderemos como esta lei se desenvolve tanto no mundo externo como no nosso mundo interno, e aprenderemos como transcendê-la para alcançar a verdade. O pêndulo é um peso que fica pendurado em um ponto fixo para poder balançar livremente, principalmente uma haste com um peso na ponta, que servia para regular o mecanismo dos relógios antigos que funcionavam graças ao movimento oscilante de um pêndulo. E esse movimento é profundamente significativo, pois nos faz refletir sobre como absolutamente tudo o que acontece ao longo do tempo neste mundo, em nossas vidas e em nossa psicologia se move de acordo com esse movimento, de acordo com essa lei. Nesta vida tudo vai e vem, sobe e desce, aumenta e diminui, vai e vem, de acordo com esta lei maravilhosa. Esta lei nos ensina que tudo está sujeito à flutuação do tempo, que tudo evolui e involui, que tudo vai de um extremo ao outro, e nos ensina que a verdade não está em nenhum desses extremos. Na 8ª aula deste curso, estudamos as leis da evolução e da involução às quais tudo neste mundo está sujeito. A lei do pêndulo vem nos ensinar que esse processo de evolução e involução, de subir e descer, de crescer e diminuir, é permanente em tudo, que não para. Antigamente ainda não existia o dogma da evolução. Este é o dogma que tem levado muitas pessoas a pensar que tudo está evoluindo continuamente, e que o ser humano vem se desenvolvendo através de um processo evolutivo, e que este processo evolutivo levará o ser humano a se tornar, pela mera ação do tempo, um super-homem, assim, ignorando a lei da involução. Mas os antigos sábios compreenderam perfeitamente como funciona a lei do pêndulo, pois tudo que evolui e atinge o seu ponto máximo, inevitavelmente inicia o seu processo de involução. E isso pode ser observado nas mesmas civilizações que existiram na Terra. Podemos observar como o Egito emergiu com todo o seu poder e se tornou uma civilização que atingiu grandes níveis de desenvolvimento. Porém, quando atingiram o ponto mais alto de desenvolvimento, iniciou-se um processo contínuo e progressivo de declínio, passando sem dúvida para o outro lado do pêndulo. Nada resta daquela majestosa civilização além de ruínas. Mais ainda, quando o Egito caiu, Jerusalém ergueu-se do outro lado, a amada cidade dos profetas. Mas quando Israel caiu como uma grande potência, quando o pêndulo mudou, o Império Romano emergiu do outro lado. Essa lei do pêndulo governou todas as grandes potências que surgiram, e realmente, se olharmos de perto, podemos ver que absolutamente tudo está sujeito a esta lei. No entanto, podemos ver como esta lei também se aplica a plantas, animais e humanos, pois vemos como um ser humano cresce, se desenvolve, atinge aquele estágio de sua vida em que desfruta de força, juventude, beleza e poder, e nesse momento costuma sentir como se esse estado fosse eterno. Mas vemos como inevitavelmente nesse ponto começa seu processo de decadência, chegam os anos da velhice e com eles a doença, a decrepitude e a morte. Também podemos observar esta lei na constituição de uma empresa ou negócio. Vemos que quando chega naquele limite onde está vivenciando seus melhores momentos, onde está dando a melhor rentabilidade, o pêndulo começa a se mover na direção oposta. O movimento desta lei é implacável. Contudo, se começarmos a compreender qual é o verdadeiro propósito desta lei, e como esta lei também se move no nosso mundo interior, então poderemos usá-la para alcançar a sabedoria. Se estudarmos nossa própria psicologia, veremos que também encontramos essa lei agindo ali, já que todas as nossas emoções, pensamentos e desejos oscilam de acordo com a lei do pêndulo. Toda a humanidade é bipolar. Passamos do gosto ao desgosto, do prazer à dor, da alegria à tristeza. Não mantemos um equilíbrio permanente. E isso acontece porque todos os nossos defeitos psicológicos são bipolares. Cada um deles possui dois polos, o polo ativo e o polo passivo. Por um lado, encontramos a preguiça como aquela falta de vontade de fazer alguma coisa, que precisa dormir ou não fazer nada. E por outro lado, encontramos a preguiça como o desejo de fazer muitas coisas que não são realmente importantes ou produtivas, como o desejo de fazer milhares de coisas de personalidade,
e depois não ter tempo ou ânimo para coisas que podem levar-nos a despertar a nossa consciência. Por um lado, encontramos a ganância em nosso eu mesquinho e acumulador, e no outro polo a encontramos como aquele eu que desperdiça seus recursos. Num polo encontramos tristeza, no outro encontramos alegria. Num polo encontramos o ódio, no outro a paixão. No entanto, tendemos a confundir o polo passivo de um eu psicológico com uma virtude. Mas o que devemos compreender é que a virtude não se encontra em nenhum dos extremos. A virtude, a consciência, o real, só se encontra no centro do pêndulo. Mas muitas vezes cometemos o erro de nos agarrarmos a um polo do pêndulo, acreditando que, mantendo-nos firmes, poderemos tornar esse estado permanente. Nós nos apegamos ao prazer, e o que não vemos é que com a mesma força com que nos apegamos à busca e à experiência do prazer, com essa mesma força, o pêndulo balançará para o outro lado e teremos de sentir dor. Quanto mais apego geramos por uma pessoa ou coisa, mais sofremos quando a perdemos. O pêndulo sempre balançará. E quanto mais vamos a um extremo, mais força damos a esse pêndulo e então mais força será necessária para experimentarmos o outro extremo. Quanto mais alguém fica animado com a expectativa de algo, mais sofre quando não consegue. Quanto mais animado você fica em conseguir algo, mais frustrado você fica quando perde. Podemos até ver como o pêndulo oscila num relacionamento. Você vê que quando o relacionamento começa, tanto o desejo quanto a mente e a emoção passam por um processo de ascensão, apaixonamento, idealização, romance e paixão. Porém, vemos que quanto mais intenso é esse processo, quando surgem conflitos, mal-entendidos, etc., com essa mesma intensidade ocorrem as discussões, mais forte fica a falta de amor e até o ódio. E o comum é que os casais, se permanecerem juntos, permaneçam nesse constante movimento pendular, passando de fases de romance e paixão, para fases de brigas e discussões, até que ocorra um conflito muito forte, ou se instale o tédio ou a traição, e então eles troquem de parceiro, mas apenas para continuar no mesmo pêndulo, mas com outra pessoa, sem nunca encontrar a felicidade permanente e a paz estável. E o interessante é que isso acontece conosco com tudo, passamos a vida tentando alcançar a estabilidade, a felicidade e um estado de paz permanente. Contudo, porque a procuramos erroneamente, agarrando-nos a uma extremidade do pêndulo, nunca chegamos à verdade. Agora, como isso poderia ser evitado? Observando e refletindo. Observando em ambos os extremos. Por exemplo, num relacionamento, observar tudo que nos leva a sentir vontade e tudo que nos leva a sentir antipatia pelo parceiro, e trabalhar esses aspectos da morte psicológica. Quando caminhamos para o enamoramento e a paixão, devemos eliminar de nós todos os aspectos psicológicos que querem nos levar a esse transbordamento emocional, mental e sexual. E da mesma forma, quando somos movidos pela falta de amor, pelo descontentamento ou pela rejeição por nosso parceiro, devemos eliminar todos esses aspectos com a morte psicológica. Então o pêndulo começa a perder força. Já não passamos tão rapidamente pelo centro, que é o equilíbrio, o balanço do pêndulo fica mais lento e poderemos ver com mais clareza a verdade, que é o ponto médio, o equilíbrio. Poderíamos até, através da técnica de meditação reflexiva que aprendemos na lição 22, meditar sobre as cenas de nossas vidas nas quais vivenciamos, em relação a qualquer defeito psicológico, os dois lados do pêndulo, para, através da eliminação dos estados internos que vivenciamos em ambos os extremos, chegar ao centro do pêndulo e chegar à compreensão. A verdade está no centro, no equilíbrio, em observar os dois extremos, refletindo e eliminando ambos, prazer e dor, alegria e sofrimento, para nos mantermos no momento presente em equilíbrio no que é permanente. É na ausência de dor e na ausência de prazer que encontraremos a felicidade. Na ausência de ódio e na ausência de paixão, encontraremos o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é eterno e permanente. Só conheceremos a paz e a verdadeira felicidade se eliminarmos os defeitos psicológicos que nos levam de um extremo ao outro. Mas a mente egóica resiste ao equilíbrio, o ego acha isso chato, prefere desabafar mental, emocional ou sexualmente, porque isso faz o ego se sentir vivo. Mas então não poderemos evitar, por se tratar de uma lei, sermos impactados pelo outro polo, que é o vazio, a dor e a tristeza, e senti-lo na mesma magnitude com que sentimos prazer. Este é o propósito desta lei, fazer-nos vivenciar os dois lados da moeda, para que ao refletirmos sobre eles, vejamos que nem num extremo nem no outro, conseguiremos encontrar a verdade. Mas também vemos esta lei do pêndulo, em relação às nossas crenças.
Quando acreditamos em algo ou quando não acreditamos em algo, estamos simplesmente numa extremidade do pêndulo, estamos simplesmente agarrados a um conceito. Podemos colocar as várias escolas, religiões e seitas pseudo-esotéricas e pseudo-ocultistas na extrema-direita do pêndulo. Podemos colocar todas as escolas materialistas, marxistas, ateus e céticas na extrema-esquerda do movimento pendular. É muito comum vermos como fanático religioso, por algum acontecimento inusitado ou por alguma grande decepção, pode ir ao outro extremo. Como orar a Deus pela vida de seu filho doente e esperar ser ajudado depois de uma vida de devoção religiosa, mas acontece que a criança morre. Ou ao ser derrotado num debate por um esoterista, em desespero ele pode balançar para o outro extremo do pêndulo e tornar-se um ateu, um materialista, um cético. Por outro lado, o fanático materialista ateu, diante de qualquer acontecimento inusitado, talvez um acontecimento metafísico transcendental, ou num momento de terror indescritível, pode ir ao extremo oposto do movimento pendular e tornar-se um terrível reacionário religioso. Então vemos que a verdade não está em nenhum conceito, em nenhum partido, nem de extrema direita, nem de extrema esquerda. Mas acontece que por acreditarmos que somos sábios, defendemos fanaticamente qualquer posição, crença ou teoria, sem qualquer verificação. E é apenas para nos encontrarmos diante da oscilação do pêndulo, para nos vermos mudar a nossa posição, as nossas crenças ou a nossa maneira de pensar. Nem as correntes espíritas nem os seus adversários materialistas poderão alguma vez conduzir-nos à verdade, pois todos se baseiam em crenças em conceitos, e não em experimentação ou verificação. Espírito e matéria são dois conceitos muito discutíveis e espinhosos que ninguém realmente entende. Se nos perguntarem, o que é a matéria? Poderíamos dar um conceito, poderíamos dizer que é tudo que ocupa um espaço. Ou se nos perguntarem, o que é o espírito? Podemos dar um ou mais conceitos. É consciência, energia universal, Deus, etc. Mas estes são apenas conceitos. A mente nada sabe sobre o espírito, nada sabe sobre a matéria. Somente quando nos livrarmos de todos os conceitos, os que temos em relação a um extremo e o outro, os conceitos que temos em relação ao espiritual, e os conceitos que temos em relação ao ateísmo ou materialismo, e os conceitos que temos em relação a qualquer coisa, para dar lugar à verificação direta, então conheceremos a verdade. Por exemplo, alguém poderia falar conosco sobre projeção astral, ou podemos assistir à terceira aula deste curso e ver a prática da projeção astral. Mas essa teoria será apenas um conceito em que podemos acreditar ou não. E podemos começar a encher-nos de milhares de outros conceitos que apoiam o nosso ponto de vista de que isso é verdadeiro ou de que é falso. Mas enquanto não fizermos a prática quantas vezes forem necessárias até verificarmos por nós mesmos a realidade da projeção astral, estaremos apenas dançando entre os conceitos de um extremo e do outro. Um conceito nada mais é do que isso, um conceito. E a realidade não é um conceito, embora muitos conceitos possam ser forjados sobre a realidade. Mas tendemos a rotular todas as coisas e formar milhares de conceitos sobre as coisas e, portanto, deixamos de vivenciar a realidade e só vemos tudo através dos conceitos que temos sobre a realidade. E acreditamos que quanto mais conceitos tivermos, mais sábios seremos, mas por nunca observarmos e verificarmos diretamente as coisas, não percebemos como são todos esses conceitos que nos distanciam da possibilidade de realmente saber algo. Porque quanto mais conceitos temos, menos coisas sabemos, porque não verificamos realmente nenhum deles, apenas acreditamos neles. Quanto mais conceitos tivermos, mais teremos de desaprender para conhecer verdadeiramente. Devemos entender que a verdade não está nas crenças. O que pensamos ou acreditamos sobre algo não é a verdade. A verdade é o que verificamos diretamente, e enquanto continuarmos apegados a conceitos e crenças, nunca alcançaremos a verdade. Nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda são a verdade, nem apoiando este conceito nem o outro. Quando defendemos algo de acordo com a nossa mente, nos tornamos escravos desse conceito. Fanaticamente atacamos aqueles que não pensam ou não acreditam como nós. Se acreditarmos que Deus está em tal lugar ou em tal religião, ou se pensarmos que a verdade está em tal teoria, ou se acreditarmos que este conhecimento é a verdade, sem tê-lo verificado ou, pelo contrário, acreditar que é falso sem ter verificado, tendemos a nos sentir superiores àqueles que pensam diferente, e acreditamos que temos a verdade.
E assim defendemos ou rejeitamos muitos conceitos, e debatemos defendendo a nossa suposta verdade, que na realidade é apenas um conceito. Qualquer disciplina psicológica é oposta por outra disciplina. Qualquer processo psicológico logicamente estruturado é oposto por outro semelhante. E afinal, o quê? Acreditamos que somos mais inteligentes, mais sábios que os outros, e não percebemos que estamos apenas sendo escravos de um conceito que não é a verdade, pois a verdade está fora de todo conceito. Por isso Jesus disse: "E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Aquele que está em um polo do pêndulo critica e rejeita quem está no outro polo, e sempre acredita que tem a verdade. Mas quem já encontrou o centro não critica. Ele que já verificou a verdade entende. Então, ele não acredita que tem a verdade, porque ele mesmo é a verdade. Portanto, quando discutimos, julgamos e criticamos o outro, não temos a verdade e ficamos polarizados. O que é a verdade? Esta é uma questão muito interessante. Quando perguntaram a Jesus, o que é a verdade? O mestre permaneceu profundamente silencioso. E quando a mesma pergunta foi feita ao Buda, ele virou as costas e foi embora. E com esta ação ambos os mestres nos deram um ensinamento profundo. A verdade não pode ser conceituada. Tudo o que se pode dizer sobre a verdade não é verdade, pois a verdade só se encontra no silêncio interior, na ausência do eu psicológico. A verdade é o desconhecido de momento a momento. Não está entre o ir e vir de teorias e crenças. O conceito que a mente pode formar sobre a verdade nunca é a verdade. A opinião que temos sobre a verdade, por mais respeitável que seja, não é de forma alguma verdade. Devemos esvaziar-nos de todos os nossos conceitos não verificados e procurar a verdade na verificação direta, através da nossa própria experimentação. A verdade deve ser experimentada, não acreditada ou assumida. A verdade é algo que deve ser vivenciado diretamente, como quando você coloca o dedo no fogo e se queima, ou quando você engole água e se afoga. Então, onde está a verdade? A verdade está no centro do pêndulo, não na extrema direita nem na extrema esquerda. Portanto, devemos começar por observar e reconhecer quando e em relação a que estamos polarizados. Em relação aos nossos conceitos, às nossas crenças e em relação a cada um dos nossos aspectos psicológicos. Somente quando conseguirmos observar o nosso pêndulo interior, poderemos observar e eliminar, através da morte psicológica, aqueles aspectos que nos mantêm num extremo ou noutro. O centro do pêndulo está dentro de nós mesmos, no silêncio interior, quando vivemos plenamente o momento presente na autoobservação e na morte psicológica. E é aí que devemos descobrir e vivenciar diretamente o real, a verdade. Só encontraremos a verdade no silêncio interior. Quando eliminamos o eu psicológico, quando eliminamos as diferentes formas de ser que se manifestam no desejo, na mente e na emoção, podemos conhecer a verdade. Porque somente a consciência pode experimentar a si mesma. E somente através da morte psicológica a essência que é o real, é liberada. A verdade nada tem a ver com o que foi dito ou não dito, com o que foi escrito ou não escrito, ela só chega até nós quando o ego morre. Devemos compreender que a mente não pode buscar a verdade porque não a conhece. Nossa mente é invadida por defeitos psicológicos. A verdade chega até nós espontaneamente quando eliminamos todos os elementos indesejáveis que constituem o eu, o ego. Enquanto a consciência permanecer engarrafada no mim mesmo, ela não poderá vivenciar aquilo que é real, aquilo que está além do corpo, além dos afetos e da mente, aquilo que é a verdade. Portanto, devemos aprender a encontrar esse ponto crítico onde está a verdade, onde está a consciência. O pêndulo está balançando constantemente. O topo de cada oscilação do pêndulo ocorre quando acreditamos que temos a verdade. Então o pêndulo começa a retroceder em direção ao outro extremo, e no outro extremo, quando acreditamos que temos a verdade, ele começa a se mover em direção ao outro ponto, e nos mostra que não temos a verdade, pois a verdade não se encontra em nenhum dos extremos. Este é o ensinamento profundo contido nesta lei. Se observarmos o nosso pêndulo interior, veremos que ele se move constantemente da mente para o sexo. Portanto, para chegar ao entendimento em qualquer situação, devemos evitar nos polarizar na mente ou no desejo,
Devemos manter esse pêndulo interno equilibrado. Fique no momento presente focado no coração, que é o nosso centro, em silêncio interior. Assim, se surgir uma situação que nos leve a reagir psicologicamente, a formar uma opinião, a criticar, a duvidar, etc., devemos nos observar para perceber o movimento do nosso pêndulo interior e nos equilibrar, para podermos nos manter, nessa situação, em silêncio interior, naquele estado de vigília e lembrança de si em que a consciência pode se manifestar, para que possamos perceber a verdade. Eliminamos os desejos que surgem, e voltamos ao coração, eliminamos os pensamentos e justificativas, e voltamos ao coração, para receber no coração a sabedoria do Pai, que vem como intuição. É assim que mantemos equilibrado o nosso pêndulo interior e assim alcançaremos a compreensão, a verdade, em qualquer situação. A compreensão é uma faculdade do coração que nos permite reconciliar os opostos. Deixo-vos com esta frase para refletirem. De que adianta um homem conhecer 1000 teorias se nunca experimentou a verdade? Este foi o assunto de hoje. Espero que você o considere muito útil para o seu trabalho interno. Lembre-se de deixar todas as suas dúvidas na seção de comentários. Convido vocês para a próxima conferência, na qual estudaremos o método para despertar a consciência. E falaremos das duas consciências que temos, a objetiva e a subjetiva. Um tema muito interessante. Obrigado por se juntar a nós neste tópico. Até a próxima vez!